Você sabia que existem vulcões capazes de devastar cidades inteiras em questão de minutos? Esses gigantes adormecidos podem acordar a qualquer momento, transformando paisagens pacíficas em cenários de destruição. Alguns dos vulcões mais perigosos do mundo estão localizados em áreas densamente povoadas, prontos para entrar em erupção a qualquer momento. Milhões de pessoas vivem sob a sombra dessas montanhas de fogo, muitas vezes sem perceber o perigo iminente. No vídeo de hoje, vamos contar para você quais são os 10 vulcões mais perigosos do planeta. Vamos explorar suas histórias, suas erupções mais devastadoras e o impacto que tiveram nas comunidades ao redor. Prepare-se para conhecer a força da natureza e entender por que esses gigantes são tão temidos. Acompanhe-nos nesta jornada fascinante e assustadora pelo mundo dos vulcões. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais. Vamos começar? Não perca nenhum detalhe e fique até o final para descobrir curiosidades incríveis. 10º lugar, Monte Vesúvio, Itália. Abrimos a lista com o majestoso Monte Vesúvio, localizado na bela Itália, perto da cidade histórica de Nápoles. Este vulcão é mundialmente famoso pela catastrófica erupção que destruiu a antiga cidade de Pompeia em 79 d.C. A erupção foi tão violenta que soterrou milhares de pessoas, preservando suas vidas em cinzas e criando um registro arqueológico único. O Vesúvio continua ativo até hoje e representa uma ameaça constante para a região densamente povoada de Nápoles, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas. A proximidade do vulcão com a cidade torna a situação ainda mais preocupante. Apesar de estar adormecido desde 1944, ele é monitorado de perto por cientistas e especialistas. Uma nova erupção poderia causar um desastre de proporções catastróficas, afetando não apenas a Itália, mas possivelmente toda a Europa. A vigilância constante é essencial para a segurança da população local e para a preservação do patrimônio histórico. 9º lugar, Mount St. Helens, Estados Unidos. Este vulcão é um dos mais icônicos da América do Norte. No estado de Washington, nos Estados Unidos, o Mount St. Helens entrou para a história em 1980, com uma das erupções mais violentas do século XX. A erupção foi tão poderosa que mudou a geografia da região para sempre. A explosão devastou florestas, rios e criou uma cratera gigantesca. A paisagem ao redor foi transformada em um cenário desolador, com árvores arrancadas e rios bloqueados por detritos. Além das mortes e destruição, a nuvem de cinzas se espalhou por milhares de quilômetros, afetando a aviação e o clima local. A cinza vulcânica cobriu cidades inteiras, causando problemas respiratórios e danos à infraestrutura. Hoje, o Mount St. Helens é monitorado constantemente e qualquer nova atividade pode ser um grande perigo para as cidades próximas. Cientistas utilizam tecnologia avançada para prever possíveis erupções e minimizar os riscos para a população. 8º lugar, Sakurajima, Japão. O vulcão Sakurajima, no Japão, é um dos mais ativos do mundo. Localizado próximo à cidade de Kagoshima, ele entra em erupção com frequência, liberando cinzas que afetam o cotidiano dos moradores. Com mais de 600 mil pessoas na região, uma grande erupção seria um desastre inimaginável. O Japão tem uma das melhores tecnologias de monitoramento de vulcões, mas mesmo assim, a imprevisibilidade do Sakurajima mantém os moradores em alerta constante. 7º lugar, Popocatépetl, México. O Popocatépetl, ou El Popo, como é carinhosamente chamado no México, é um dos vulcões mais ativos da América do Norte. Ele fica a apenas 70 quilômetros da cidade do México, uma das maiores metrópoles do mundo. Desde a década de 90, o Popocatépetl tem dado sinais de atividade constante, com explosões e emissões de gases tóxicos. A proximidade de milhões de pessoas torna qualquer erupção uma grande ameaça para o país. 6º lugar, Eyjafjallajökull,
Islândia. O vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, ficou famoso mundialmente em 2010, quando entrou em erupção e paralisou o tráfego aéreo em toda a Europa por dias. As cinzas lançadas na atmosfera impediram o funcionamento dos aviões, causando um caos logístico sem precedentes. Apesar de ser pequeno em comparação a outros vulcões, o Eyjafjallajökull mostrou como até os menores podem ter um impacto global quando as condições são certas. Quinto lugar, Monte Merapi, Indonésia. Localizado na ilha de Java, o Monte Merapi é o vulcão mais ativo da Indonésia. Ele entra em erupção regularmente, colocando em risco a vida de milhões de pessoas que vivem em suas proximidades. Em 2010, uma grande erupção matou centenas de pessoas e forçou a evacuação de milhares. Com sua atividade constante, o Monte Merapi é uma bomba relógio, e os especialistas temem que uma nova erupção de grandes proporções esteja por vir. Quarto lugar, Nevado del Ruiz, Colômbia. Em 1985, o Nevado del Ruiz, na Colômbia, entrou em erupção e causou um dos maiores desastres naturais da América Latina. O derretimento das geleiras no topo do vulcão provocou uma avalanche de lama que devastou a cidade de Armero, matando mais de 25 mil pessoas. Embora a erupção tenha sido relativamente pequena, o efeito foi devastador. O Nevado del Ruiz continua ativo e é uma ameaça constante para as comunidades que vivem ao redor. Terceiro lugar, Krakatoa, Indonésia. O Krakatoa, também na Indonésia, protagonizou uma das erupções mais violentas da história moderna em 1883. O som da explosão foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância, e as ondas de choque deram a volta ao mundo várias vezes. Tsunamis gerados pela erupção destruíram vilarejos inteiros, matando mais de 36 mil pessoas. Hoje, uma nova ilha vulcânica chamada Anak Krakatoa cresce no local e segue ativa, representando um risco constante de novas erupções. Segundo lugar, Monte Santa Ana, El Salvador. Também conhecido como Ilamatepec, o Monte Santa Ana é o vulcão mais alto de El Salvador e é considerado um dos mais perigosos da América Central. Sua erupção mais recente foi em 2005, quando lançou uma grande quantidade de cinzas e gases, causando a evacuação de milhares de pessoas. O perigo aqui não é só a erupção em si, mas também os fluxos de lava e a atividade sísmica associada, que podem ser devastadores para as áreas ao redor. Primeiro lugar, supervulcão de Yellowstone, USA. O primeiro lugar da nossa lista não poderia ser outro, o supervulcão de Yellowstone, nos Estados Unidos. Embora esteja adormecido há milhares de anos, uma erupção de Yellowstone poderia ser catastrófica para a humanidade. Ele tem potencial para cobrir boa parte dos Estados Unidos de cinzas e alterar o clima do planeta por anos, causando uma espécie de inverno vulcânico. O vulcão de Yellowstone é constantemente monitorado, mas a verdade é que se ele entrar em erupção, o impacto seria global e devastador. Encerramento. Esses são os 10 vulcões mais perigosos do mundo, cada um com seu potencial devastador e uma história marcada por tragédias. A natureza é incrivelmente poderosa e imprevisível, e esses vulcões são um lembrete de como precisamos respeitar as forças do nosso planeta. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo.